Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos, aos amigos e irmãos aqui do Facebook. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Deus nos concede de poder estar aqui nessa quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, para mais uma live, tá certo? Graças a Deus por tudo. O Senhor nos proporcionou um dia de trabalho, né? Um dia de graça, um dia de bênçãos, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. A sua mão, a sua presença tem nos confortado, tem estado conosco nesses dias, e nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Desde já quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado aqui as lives toda quinta-feira. Eu venho aí de uma sequência, né, de lives. A quinta-feira passada, né, nós fizemos a parte 2 da live sobre o arrebatamento da igreja, né, a esperança que nos move. Fizemos a parte 2 com o irmão Ícaro semana passada e graças a Deus deu tudo certo. E hoje a gente está aqui para fazer mais uma live, tá? A minha tia Yolanda Guidotti acabou de chegar aí. Pai do Senhor, tia Yolanda, Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe você de uma maneira especial. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja na tipologia bíblica, tá? A gente vai entender bem o que é uma tipologia bíblica e a gente vai identificar o arrebatamento da igreja dentro da tipologia bíblica, tá? A gente vai ver tudo isso hoje, ok? Você que já está chegando nessa live, você pode curtir, você pode compartilhar, tá certo? Você pode comentar. Deus abençoe também o Edson, acabou de chegar aí, a paz do Senhor. Que você possa mandar essa live para os seus amigos, para os seus parentes, nos grupos de WhatsApp, onde você sabe que tem pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Ajuda, né, a evangelizar essas pessoas. Quando você compartilha um vídeo sobre a palavra de Deus, você está nada mais que evangelizando. Você está ajudando a levar a palavra de Deus mais adiante, tá? Então hoje vai ser um assunto muito especial, ainda a respeito do arrebatamento, né? Semana passada a gente falou, né, sobre o que acontece para quem sobe e o que acontece para quem fica, encerrando, né, aquele tema sobre o arrebatamento ser a esperança que nos move. E hoje eu quero apresentar o arrebatamento dentro de pelo menos 6 tipologias bíblicas, tá certo? Então, desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de poder falar da palavra dele, tá certo? Daqui 2 minutos a gente já vai estar entrando no assunto, fazendo primeiramente, claro, né, uma oração e entrando nesse assunto importantíssimo, tá certo? Graças a Deus por tudo, né? Uma noite um pouquinho fria, o frio tá chegando, mas graças a Deus a gente está aqui para falar da palavra do Senhor, né? Que a gente possa continuar orando também por todas as pessoas que estão sofrendo por causa da Covid-19, né? A gente possa continuar orando, né, pelas pessoas que estão internadas, pelas pessoas que estão na UTI, que estão esperando por uma vaga, né? Que estão com sintomas, isoladas, que a gente possa continuar orando por essas pessoas, que a gente possa também orar pela paz em Israel. Eu não sei se todos sabem, tem acompanhado as notícias, né? Jerusalém, Israel está em guerra, né, contra os palestinos. E tudo isso é um cenário profético que está sendo armado, que está se montando diante dos nossos olhos, tá? E tudo está começando a se encaminhar para o cumprimento profético. Tudo isso, como diz o pastor Napoleão Falcão, é o embrião do cumprimento profético, né? Tudo isso vai culminar no cumprimento da profecia. Enquanto esse dia não chega, que nós possamos orar pela paz de Jerusalém, pela paz em Israel, conforme nos orienta a palavra de Deus, tá? Mas que a gente possa crer e ficar firme na esperança, que a Bíblia diz que é a bendita esperança do crente, e que a gente continue esperando Jesus voltar, porque mais dia ou menos dia o Senhor vai voltar para arrebatar a sua
igreja, tá certo? Então você que está aqui nessa live, eu quero te convidar para você fazer uma oração junto comigo nesse momento, e depois da oração a gente já vai entrar no nosso tema de hoje, tá? O arrebatamento na tipologia bíblica. Então feche seus olhos, pegue a sua Bíblia, a sua caneta e feche seus olhos para a gente orar, tá certo? Então vamos fazer essa oração. Pai, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, quero pedir a sua companhia, que o teu Santo Espírito nos ensine a tua palavra, abrindo o coração daqueles que estão assistindo essa live. Que a mão do Senhor esteja sobre nós estendida, nos dando sabedoria, compreensão dos mistérios da sua palavra. Que o Senhor possa acender a chama do avivamento nos nossos corações e que nós possamos a cada dia continuar firmes nessa caminhada, crendo que Jesus breve voltará. Senhor, fica conosco, é a nossa petição. Oramos também por todos aqueles que estão sofrendo no mundo. Oramos por aqueles que estão internados, para que o Senhor possa dar saúde, para que o Senhor possa restaurar as vidas. E oramos pela paz em Israel. Que o Senhor, que o teu nome seja glorificado em todas essas obras, no nome santo de Jesus. Nós assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vocês que estão nessa live, comentem aí para mim, para a gente interagindo, tá certo? Antes da gente entrar no tema, eu gostaria de mandar um abraço para alguns amigos meus de trabalho, tá? Que sempre falam durante a semana, né? Que vão assistir as minhas lives, que têm acompanhado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Inclusive um deles está aqui, né? Que é o Edson. A gente chama ele lá no mercado de Carlinhos. Deus abençoe sua vida, viu? Quero também mandar um abraço pro pessoal do Hortifruti, lá que trabalha comigo, Tiago que trabalha lá, o Tiago Gonçalves. Deus abençoe o Tiago. Também quero mandar um abraço pro João Vitor, que também trabalha no Hortifruti. Deus abençoe a vida do João Vitor. Tá? Toda semana ele assiste as minhas lives também. Inclusive hoje lá no mercado ele disse para mim que o celular dele quebrou. E se ele não conseguisse assistir a live, era para mim se lembrar dele, né, que ele assistiria amanhã através de outro celular, tá? Então que Deus possa abençoar a vida do João Vitor, também do Carlos, que trabalha no Hortifruti, né? O Adeilson, que é meu amigo também, que está viajando, está de férias. Deus possa abençoar a vida dele. Todos os meus amigos ali da reposição, que a gente trabalha junto todo dia, o dia inteiro, a gente dá muita risada junto. Né? Que Deus possa abençoar todos ali que trabalham comigo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Louvo a Deus pela vida da minha família, né? Meu pai e minha mãe, que sempre acompanha também, meus irmãos, a minha esposa. Que Deus possa abençoar a vida de todos, tá certo? Bom, gente, a gente vai entrar no assunto de hoje, que é o arrebatamento na tipologia bíblica. E a primeira coisa que a gente deve entender é o que é uma tipologia bíblica, tá? O que é uma tipologia? O Renato Mauri, que chegou aí também na live, o Renatinho, né? Deus abençoe, viu, Renatinho? Um abraço para você também. Fica aqui o meu registrado, o meu carinho pela sua vida, tá? Deus possa abençoar a sua vida de maneira grandiosa. O que é uma tipologia? É a primeira coisa que a gente deve entender para a gente poder compreender o arrebatamento dentro da tipologia, tá certo? Segundo o dicionário teológico de Claudionor de Andrade, né, que é um grande teólogo, o dicionário teológico de Claudionor de Andrade, ele vai dizer que a tipologia é uma palavra que vem do grego typos, né, que significa modelo, mais logia, que significa estudo. Então, o que é uma tipologia? Tipologia é o estudo sistemático dos fatos e pessoas que no Antigo Testamento antecipavam o que ocorreria durante o ministério, paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, uma tipologia tem o objetivo, tá, de apontar para algo maior. Então, dentro da tipologia, a gente pega, por exemplo, histórias da vida de uma pessoa, acontecimentos na vida de uma pessoa ou de uma nação, ou alguns ritos cerimoniais de culto, por exemplo, no Antigo Testamento, né, quando Deus manda
Moisés construiu o tabernáculo no deserto, nós vamos ver que alguns elementos do tabernáculo eram uma tipologia de algo que viria no futuro, né? No Novo Testamento, através de Cristo Jesus. Tá? Então, a tipologia é esse estudo sistemático de fatos e pessoas, tá? Que vai mostrar, né, o que aconteceria no futuro, tá certo? Também uma segunda definição do que é uma tipologia ou um tipo, né? Segundo o dicionário de profecia bíblica, também do pastor e teólogo Claudionor de Andrade, uma tipologia também vem do grego typos, né? Que é um tipo, e do latim typus, né? É uma figura, um modelo e um exemplo. Né? Nas escrituras proféticas, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, os tipos e símbolos são abundantes. Então, quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que durante toda a história bíblica existiu tipos e símbolos de coisas, né? Tipos e símbolos que representavam algumas coisas. Por exemplo, no livro do Apocalipse, por exemplo, que é um livro muito abundante nessa questão de símbolos, o livro do Apocalipse se utiliza de símbolos para representar outras coisas. Por exemplo, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, João vê Jesus andando no meio de 7 castiçais de ouro. O castiçal de ouro era um elemento do tabernáculo, né, e do templo também, que Deus ordenou Moisés construir no deserto e depois futuramente, quando Salomão fez o templo. Né? Um castiçal é isso daqui, ó, que está na capa deste livro aqui, ó, a história dos Hebreus, tá certo? Então, o castiçal, o próprio texto do Apocalipse no capítulo 1, vai mostrar que aqueles 7 castiçais estavam simbolizando as 7 igrejas do Apocalipse que vão ser apresentadas no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, o castiçal ali que Jesus está andando no meio deles era uma tipologia, era um símbolo, tá? Que apontava para as igrejas do Apocalipse, né? Igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, né? De Laodiceia, de Filadélfia, de Sardes. Então, aqueles castiçais representavam isto, tá certo? Outro exemplo, no próprio capítulo 1 do livro do Apocalipse, diz que Jesus tinha na sua mão direita 7 estrelas, tá? E a gente vai entender pelo próprio capítulo a explicação dessa tipologia, deste símbolo, que é as estrelas na mão direita de Jesus. O próprio texto vai dizer que aquelas estrelas simbolizavam ou faziam referência aos pastores das 7 igrejas do Apocalipse. Então, um símbolo, uma tipologia tem esse objetivo, tá certo? De ser uma figura, um modelo que aponta para algo maior ou para algo que a gente viria a compreender melhor com a revelação do Novo Testamento, tá certo? Rodrigo Esteves também acabou de chegar aí, Deus abençoe, viu, Rodrigo? Você e sua família sempre assiste também toda quinta-feira aqui as minhas lives, trabalha comigo, Deus abençoe. Também o João Vitor, ó. O João Vitor acabou de chegar aí, já fiz aqui uma menção sua, João Vitor, no início da live, mas fica aqui de novo registrado meu abraço para você, Deus possa abençoar a sua vida, nós estamos juntos aí, sempre. Tá? Também o meu irmão acabou de chegar aí, o Pedro, Deus abençoe, viu, Pedro? Um abraço para você também. Manda um abraço para a mãe, para o pai aí, que com certeza também está, né, acompanhando. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, tá? E compartilha, tá, gente? Leva para frente, ajuda a levar para frente, né, a palavra de Deus, tá? Ajuda a evangelizar no trabalho de evangelização, ok? Então, gente, continuando aqui com a definição do dicionário de profecia bíblica, né, do Claudionor de Andrade sobre tipologia, ele vai continuar dizendo assim, né? Então, uma tipologia é uma figura, um modelo, é um exemplo, tá? Para representar uma outra coisa, uma coisa maior. Então, ele vai dizer também que nós devemos tomar muito cuidado para interpretar tais passagens, né? O objetivo de vários tipos e símbolos não é dificultar, e sim
aclarar, né, trazer uma claridade, né, no real significado do texto. E o interessante é que quando a Bíblia apresenta símbolos, né, a própria Bíblia vai interpretar aqueles símbolos, né? E uma tipologia usa de pessoas, usa de fatos ocorridos para apontar para fatos maiores, né? E agora a gente vai começar a entender essa questão do arrebatamento dentro da tipologia. E a primeira tipologia bíblica que eu quero apresentar para vocês, né? A primeira tipologia bíblica do arrebatamento na Bíblia está em Gênesis, capítulo de número 5, tá? Se quem quiser abrir esse texto, está em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 18 ao versículo 24. E a primeira tipologia bíblica do arrebatamento que eu quero apresentar aqui é a respeito de Enoque, a vida de Enoque, um fato que ocorreu na vida de Enoque e a própria pessoa de Enoque, tá? É uma representação, é um exemplo de algo que vai acontecer no futuro em âmbito global, em um âmbito bem maior do que aconteceu. Então, o fato que ocorreu na vida de Enoque aponta para o fato que vai ocorrer com a igreja no futuro, tá? Então, essa é a primeira tipologia bíblica do arrebatamento na vida de Enoque, ok? Que está em Gênesis, no capítulo de número 5 e o versículo de número 18 a 24. Antes de nós lermos o texto, nós precisamos entender o contexto que esse texto está inserido, tá? Anderson Isaac, Rinaldo Rocha, a gente precisa entender o que está acontecendo, tá certo? Fernando Rodrigues, Deus abençoe, Fernando. Boa noite, paz do Senhor, tá? Deus abençoe você e sua família. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1, vai trazer a genealogia de Sete, tá? Que foi o filho, né, de Adão e Eva, que Deus deu para eles depois da morte de Abel, né? Então o capítulo 4 vai dizer que Caim e Abel nascem de Adão e Eva, mas também vai falar a partir do versículo 8 do capítulo 4 que Caim mata Abel, o seu irmão, tá? E depois a Bíblia diz que Adão e Eva gera Sete, né? E o versículo 26 do capítulo 4 vai dizer que de Sete nasceu um filho e ele chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então a partir de Sete, né? A partir de Sete, que era filho de Adão e Eva, depois que Abel morreu pelas mãos de Caim, a Bíblia vai dizer que o nome do Senhor começou a ser invocado, né, novamente, começou a ser adorado. As pessoas começaram a buscar a presença de Deus na genealogia de Sete, na genealogia de Sete, filho de Adão e Eva, tá certo? E o capítulo 5 vai mostrar essa genealogia de Sete, que foi uma geração piedosa do livro de Gênesis, tá? O homem aqui já havia caído, já havia pecado, tá? O pecado já estava no meio da raça humana, tá? Mas a geração de Sete para frente começou a ser uma geração piedosa, uma geração que buscava a presença de Deus. E Enoque, tá? E Enoque faz parte dessa geração de Sete. E a partir do versículo 18 do capítulo 5 de Gênesis vai dizer assim, ó. Gênesis capítulo 5, versículo 18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Então Enoque é filho de Jared. Versículo 19. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas, tá? Fernando Rodrigues está dizendo assim, manda uma boa noite para o filho Emanuel, tá aqui comigo. Deus abençoe, Emanuel, tá? Emanuel é um nome bonito, né? Segundo a Bíblia significa Deus, Deus está conosco, né? Então que Deus abençoe a sua vida, Emanuel, tá certo? Um grande abraço.
Então vamos lá, versículo 19, né? E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 20. E foram todos os dias de Jared, que é o pai de Enoque, 962 anos e morreu. 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, tá? Que segundo essa genealogia foi o homem mais velho da Bíblia, o homem que viveu mais, Metusalém, tá? Ou Matusalém. Então Enoque ele vive os seus primeiros 65 anos de idade e gera Matusalém, né? Ou Metusalém. Aí o versículo 22. E andou Enoque com Deus. E eu quero que você preste bem atenção nessa frase. E andou Enoque com Deus, tá? Depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Então, com 65 ele gera Metusalém, passa a andar com Deus e vive mais 300 anos gerando filhos e filhas, ok? E o versículo 23 diz assim: e foram todos os dias de Enoque 365 anos de vida. E o verso 24 vai dizer: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então essa é a primeira tipologia bíblica do arrebatamento da igreja no Antigo Testamento, a vida de Enoque. O fato que ocorreu na vida de Enoque aponta para o que vai acontecer com a igreja no futuro. E esse futuro pode ser daqui 5 minutos, esse futuro pode ser daqui 2 dias, esse futuro pode ser daqui 1 ano. A gente não sabe. O fato é que o que aconteceu na vida de Enoque vai acontecer com a igreja em um futuro bem próximo, tá? A única diferença é que Enoque sofreu um arrebatamento da parte de Deus de maneira individual. O arrebatamento na vida de Enoque foi individual, somente ele foi arrebatado, somente ele foi transladado, somente ele foi tomado por Deus, tá? Em vida. Agora, o que vai acontecer com a igreja será um arrebatamento coletivo, tá? Todos os crentes, todos os salvos serão tomados por Deus dessa terra, serão arrebatados por Deus dessa terra, ok? Roseli Canuta, minha tia, também acabou de chegar aí, Deus abençoe, viu? Um abraço para você e a sua casa, também o irmão Edmárcio Silveira, Deus abençoe, irmão Edmárcio, tamo junto aí, tá? Um grande abraço para você. Então, gente, ó, vamos observar algumas coisinhas da vida de Enoque. Enoque, ele passou a andar com Deus após seus 65 anos de vida. Então, a Bíblia vai dizer que Enoque, ele viveu 65 anos e gerou Metusalém. E depois o versículo de número 22 vai dizer: e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. O que que isso significa? Significa que depois que Enoque gerou Metusalém, ele tomou uma decisão na sua vida. E a decisão que ele tomou foi a seguinte: eu quero andar com Deus, eu quero viver com Deus, eu quero estar na presença de Deus. Irmão Ícaro, paz do Senhor, irmão Ícaro, Deus abençoe sua vida, viu? Então a gente percebe esse detalhe na vida de Enoque, que ele decidiu viver com Deus, ele decidiu andar com Deus, e andar com Deus é andar na presença de Deus, é servir a Deus, é viver para Deus, ok? Então Enoque andou com Deus depois que gerou Metusalém. Então depois dos seus 65 anos de vida, Enoque se converteu a Deus. Enoque passou a viver com Deus, a andar com Deus. E aí a Bíblia vai dizer que todos os dias de Enoque foram 365 anos. Foram 365 anos, todos os dias de Enoque. O versículo 23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos de idade. E aí você pode falar, né, mas o homem viveu 365 anos de idade? Viveu 365 anos de idade. E aí tem um detalhe aqui que eu quero dividir com vocês, que é o seguinte. Quero fazer uma pergunta: quantos dias tem o nosso ano?
né, de 12 meses. Não são 365 dias? Uma vez a cada 4 anos, o nosso ano tem 366 dias, né? Mas o nosso ano tem 365 dias, né? Do primeiro dia de janeiro ao último dia de dezembro. O que isso tem a ver, Renan, com a vida de Enoque? Tem a ver que isso daqui está nos ensinando, né, aplicavelmente, que todos os 365 dias do ano, a gente precisa andar com Deus, assim como Enoque andou com Deus. Enoque viveu 365 anos. E a partir dos seus 65 anos de vida, ele passou a andar com Deus. O que isso mostra para nós? Mostra que nós devemos, né, ou precisamos, ou temos a necessidade de andar com Deus os 365 dias do ano. Se nós quisermos ser arrebatados pelo Senhor no dia do arrebatamento. Enoque decidiu andar com Deus. E aí o texto vai dizer, no versículo de número 24, novamente pela segunda vez, e andou Enoque com Deus e não se viu mais. O texto vai dizer que Enoque foi tomado por Deus e não foi mais visto, pois Deus o tomou para si. Louvado seja o nome do Senhor. É o versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Por que esse texto é uma tipologia do arrebatamento, Renan? Porque o fato que ocorreu na vida de Enoque mostra ou aponta para o fato que vai acontecer com a igreja no futuro, tá? Aonde Deus, através do seu Espírito Santo, vai transformar os crentes vivos e mortos que ressuscitarão e seremos arrebatados nos ares para encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. Enoque, nesse texto, representa todos os crentes fiéis a Jesus. Enoque, nesse texto, representa todos aqueles que decidiram aceitar a Cristo como seu Salvador e creram no seu coração e decidiram andar com Deus. Enoque aqui representa toda essa classe de crentes que decidiram andar com Deus. E o fato que ocorreu na vida dele de ser tomado por Deus representa ou aponta para o que vai acontecer com a igreja, que é o arrebatamento. Então o texto vai dizer que Deus para si o tomou, né? Esse tomou vem do verbo tomar, que significa capturar, né? Deus capturou Enoque da terra. Deus arrebatou Enoque da terra, tá? E o interessante é que o texto vai dizer, Deus para si o tomou. Ou seja, Deus sequestrou Enoque da terra para si mesmo. Deus capturou Enoque da terra para si mesmo. E quando eu estava vendo esse detalhe no texto, o Senhor me fez lembrar do texto de João, capítulo de número 14, onde Jesus faz uma promessa para os discípulos, tá? E esse texto claramente é um texto onde Jesus falou sobre o arrebatamento da igreja, ok? João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aí olha o que Jesus vai dizer. E vos levarei para mim mesmo. Lembra do texto de Gênesis? Deus para si o tomou. Deus tomou Enoque para si. No arrebatamento da igreja, Jesus vai levar a igreja para si. É isso que o texto está dizendo. E vos levarei para mim mesmo.
Louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 17, Jesus vai orar a Deus dizendo que o desejo dele é que todos aqueles que Deus deu a ele possam estar com ele para ver a glória dele que o Pai deu a ele. Então o próprio Jesus vai dizer, eu quero que eles estejam comigo, para que eles possam ver a minha glória que eu tenho contigo desde a fundação do mundo. Então, no arrebatamento, assim como Deus para si tomou Enoque, no arrebatamento Jesus vai tomar para si a igreja. E a igreja contemplará a glória de Deus, tá, nos céus. Oh, glória a Jesus. Então, essa é a primeira tipologia bíblica do arrebatamento. E eu quero aqui deixar um detalhe muito importante, é que Enoque foi arrebatado para Deus, foi tomado para Deus antes do dilúvio. Lembrando que o dilúvio é um juízo universal que Deus enviou sobre a terra, tá? No capítulo 6 de Gênesis vai mostrar a corrupção geral do gênero humano, aonde a Bíblia vai dizer que o pecado, né, começou a se desenvolver de uma maneira desenfreada sobre a terra, ok? E Deus decide mandar um juízo global, um juízo universal. E antes de Deus mandar esse juízo global, esse juízo universal, Deus tomou para si Enoque. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, tá? E o dilúvio veio acontecer bem depois, tá? E aí você pode dizer que Noé também pode ser uma tipologia do arrebatamento da igreja? Eu acredito que não, tá? Na minha concepção, Noé não é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Noé é uma tipologia de Israel, que será guardada por Deus, protegida por Deus, preservada por Deus, tá? Durante o juízo global da grande tribulação, tá? Isso também combina com o Apocalipse capítulo de número 12, onde Deus leva a mulher para o deserto, que é Israel, para protegê-la das garras do dragão, que é Satanás. E o texto diz que Deus guardará Israel, né, aquela mulher, por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 42 meses, 3 anos e meio de grande tribulação. Então, na minha visão, Enoque é uma tipologia da igreja que é arrebatada antes da grande tribulação. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. E Noé é uma tipologia de Israel, né, que foi guardado em meio ao dilúvio, tá? Foi preservado em meio ao dilúvio, não foi destruído. O que foi destruído no dilúvio foi os pecadores, os ímpios, os inimigos de Deus. Já Noé, que foi o pregoeiro da justiça, né, que Pedro chama ele assim, lá em 2 Pedro capítulo 2, ele foi guardado em meio ao juízo do dilúvio. Então, isso eu entendo dessa maneira, tá? Então a gente vai ver que essa é a primeira tipologia bíblica do arrebatamento, ok? E também Hebreus, estava até me esquecendo já, gente, desse texto de Hebreus capítulo 11, que vai falar de Enoque, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz assim, ó: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado. Isso é muito importante eu falar, porque Enoque foi transladado primeiro para não ver a morte. Então Enoque, ele foi arrebatado em vida. Enoque não conheceu a morte física. Só 2 homens na Bíblia não conheceu a morte física: Enoque e Elias. Enoque foi um deles, tá? Enoque foi um desses 2. Ele foi transladado por Deus, e transladar é tirar de um lugar para outro. Foi o que aconteceu com Enoque. Deus tirou Enoque da terra e levou para si, levou para o céu, tá? Então, isso foi a transladação de Enoque. Então, primeiro, ele foi transladado para não conhecer a morte. Muitos crentes no arrebatamento não vão conhecer a morte, tá? E eu sempre digo nas minhas lives, eu creio que eu não vou conhecer a morte física, tá?
Eu creio que eu faço parte da geração de crentes, de cristãos, que serão arrebatados em vida, assim como Enoque foi, ok? Não conhecendo a morte física. Então Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, tá? Então aqueles que conheciam Enoque nos seus dias, a partir do momento que Enoque sumiu, foi tomado por Deus, ninguém achou mais ele. É o que vai acontecer com a igreja, tá? Então o arrebatamento individual de Enoque aponta para o arrebatamento coletivo da igreja no futuro. Então quando acontecer o arrebatamento da igreja de maneira coletiva, muitos vão procurar os crentes, mas os crentes não serão achados mais nessa terra, porque estarão no céu para sempre com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Enoque foi transladado para não conhecer a morte, tá? E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então veja que antes de Enoque ser tomado para Deus, primeiro ele agradou a Deus. Então é importantíssimo a gente entender isso. Para eu ser arrebatado no dia do arrebatamento, eu preciso alcançar testemunho de que eu agrado a Deus, tá? Eu não estou dizendo aqui que você precisa ser 100% perfeito. Nenhum de nós somos. Todos nós somos pecadores, falhos e errantes diante de Deus. Mas nós precisamos ter um coração quebrantado, humilde e sincero diante de Deus. Como Davi tinha. Tá certo? E se a gente agir dessa maneira, com certeza o Senhor nos arrebatará no dia do arrebatamento, ok? Então a gente precisa se esforçar para agradar a Deus em tudo. E aí eu deixo aqui uma pergunta para reflexão antes da gente partir para a segunda tipologia do arrebatamento. Como está teu testemunho? Teu testemunho está agradando a Deus? O que você faz, o que você fala, onde você vai, da maneira que você age. Será que isso tem agradado a Deus? Enoque, antes de ser arrebatado, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, Enoque foi um homem que, além de andar com Deus, ele agradava a Deus. E chegou o momento que Deus decidiu levar Enoque para si. Assim vai acontecer com a igreja do Senhor, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um assunto muito interessante, tá? Que precisa ser falado, precisa ser pregado. A segunda tipologia bíblica do arrebatamento da igreja, tá? Está também no livro de Gênesis. No capítulo 19, a partir do versículo 1, tá? E essa segunda tipologia bíblica do arrebatamento está justamente na vida de Ló, o sobrinho de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, e a gente vai ver nesse capítulo de número 19 que se encaixa perfeitamente uma tipologia do arrebatamento da igreja, tá certo? A gente também precisa entender o contexto em que esse capítulo está inserido. A Bíblia vai dizer que Abraão e Ló não podiam mais habitar juntos devido à sua tamanha riqueza, grandes rebanhos, e Abraão chega a dizer para Ló o seguinte, ó, escolhe um caminho para você ir e eu vou escolher outro caminho. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, porque não há mais espaço que possa conter, né, nós dois vivendo juntos, né, porque grandes são os nossos rebanhos, as nossas riquezas, os nossos bens, e isso estava até causando contrito, né, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E o texto vai dizer que Ló escolhe as regiões de Sodoma e Gomorra para habitar. Só que a Bíblia vai dizer que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores diante de Deus. E Ló escolheu ir habitar lá. Só que aí, no capítulo 18 do livro de Gênesis, a partir do versículo 17, a Bíblia vai dizer que Deus decide compartilhar com Abraão que ele iria enviar um juízo, uma destruição sobre Sodoma e Gomorra. E Deus, né, no versículo 17, diz assim, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Ou, em outras palavras, Deus estaria dizendo assim, ó, eu vou deixar de compartilhar com Abraão o que eu vou fazer? Não, eu vou compartilhar. E Deus decide
revelar para Abraão que iria enviar um juízo de destruição sobre Sodoma e Gomorra. Só que Abraão, sabendo que lá o seu sobrinho estava morando, o seu sobrinho Ló, Abraão vai orar a Deus e dizer o seguinte: o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os 50 com os injustos? E aí Abraão, nesse diálogo com Deus, vai conversando e Deus vai dizendo para Abraão: olha, se eu encontrar lá 50 justos, eu não vou destruir a cidade por amor aos 50 e tudo. E essa conversa vai se desenrolando, tá? No capítulo 18. Se você quiser ler depois, com mais calma, você vai encontrar esse diálogo de Deus com Abraão, né? Onde Deus compartilha com Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Só que o problema é que em Sodoma e Gomorra não tinha nem 10 justos. Tinha apenas um justo, que era Ló. Tá? E Deus, sabendo disso, por causa da intercessão de Abraão, Deus envia no capítulo 19 dois varões, né, que eram 2 anjos na cidade de Sodoma, para tirar Ló de lá, né, para que o juízo pudesse descer. E Ló, quando viu esses 2 varões chegando na cidade, Ló recebe eles na sua casa. Se você ler o capítulo 19, você vai encontrar isso, tá? E no versículo 12 do capítulo 19, esses anjos, né, esses varões, vão dizer assim para Ló, no versículo 12: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Então, quando esses varões chegam na casa de Ló e Ló os recebe, a Bíblia vai dizer que os homens daquela cidade cercam a casa de Ló e querem arrastar para fora aqueles 2 varões para abusar deles, tá? Para abusar deles. Então, olha como que estava a moral dessa cidade, né? Essa cidade estava mergulhada em um pecado, em pecados muito tenebrosos diante de Deus. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra subiu às narinas do Senhor e o Senhor desceu para ver o que estava acontecendo e viu que a coisa estava feia. E Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E quando esses 2 varões chegam lá e tem todos esses acontecimentos ao entorno da casa de Ló, esses 2 varões vai dizer para Ló o seguinte: ó, se você tiver genro aqui, se você tiver filha, tá? Quem você tiver nessa cidade, tira para fora, sai dela, porque nós vamos destruir. E o versículo 13 vai dizer assim: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, no versículo 14, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então veja, Tiago Gonçalves, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe sua vida, viu? Então veja que quando Ló vai avisar os genros dele, dizendo o seguinte: ó, vamos sair daqui porque Deus vai destruir essa cidade, a Bíblia diz que esses genros zombaram da cara de Ló. E aqui eu quero parar um pouquinho e dizer o seguinte: assim como Ló pregava que haveria de vir um juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, a igreja de Cristo, enquanto não é arrebatada, está pregando: olha, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, ele vai enviar um juízo sobre o mundo, que é a grande tribulação. Os 7 selos do Apocalipse, as 7 trombetas do Apocalipse e as 7 taças do Apocalipse. Rony Júnior, Deus abençoe. Então veja que a igreja está pregando que um juízo vindouro virá, que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Assim como Ló pregou para os seus genros. Só que quando isso acontece, as pessoas olham para a igreja, para nós, e dizem: é mais um louco, é mais um doente, é mais um alguém que está com a cabeça virada por ficar olhando, vendo, assistindo, estudando essas questões de Apocalipse, de fim do mundo e etc. Mas a Bíblia vai dizer na história de Ló
que quando amanheceu o dia, os anjos, os varões, começaram a insistir com Ló, saia daqui, saia daqui. E o versículo 16 vai dizer assim, ó, ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, os varões pegaram Ló pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, ou seja, a família de Ló, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Então Deus, ele é misericordioso. E pela sua infinita misericórdia, ele não quer destruir o justo com o ímpio. Por isso que ele diz para os justos, vai chegar o momento em que eu vou tirar vocês daqui. Porque Deus não destrói justo com ímpio. Deus não coloca na mesma panela, no mesmo saco, justo e ímpio. Deus, ele livra o justo da tribulação, do juízo, da ira, mas ele castiga com ira e com tribulação o ímpio. Tá? Foi o que aconteceu na vida de Ló. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Aí o texto vai se desenrolar, onde Ló fala, ó, lá tem uma cidade, eu quero ir para lá, permita-me ir para lá. E aí eles dizem, ó, vai para lá, porque nós não podemos fazer nada contra Sodoma e Gomorra, enquanto você não chegar naquela cidade e estiver seguro. Não, o que isso significa? Gente, Ló e sua família aqui representam, é uma tipologia da igreja como um todo. Tá certo? Sodoma e Gomorra aqui é uma tipologia do mundo caído, do mundo de pecado, pecador que só quer viver segundo os prazeres da carne. E os anjos aqui simbolizam, os varões aqui simbolizam os agentes de Deus que vai enviar juízo sobre a terra. No Apocalipse, são 7 selos que se abrem. Cada selo é um juízo sobre a terra. No Apocalipse, são 7 trombetas que são tocadas por 7 anjos, que são os agentes de Deus para derramar juízo na terra. E também, no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, são 7 anjos com 7 taças na mão que derrama sobre a terra a ira de Deus sobre a terra. São os agentes de Deus para derramar sua ira sobre a terra. Então, Ló e sua família aqui está representando a igreja, que vai ser tomada da terra e levada para um local seguro, que fica no alto. Ló aqui fugiu para os montes. Montes é lugar alto, tá? Ló se escondeu dentro de uma cidade com a sua família. A igreja vai ser tomada da terra, levada para o alto, para estar guardada dentro da nova Jerusalém, que é a cidade santa, a cidade dos salvos da igreja, tá? E quando ela estiver guardada, segura, protegida, Deus vai enviar juízo sobre esse mundo. Que foi o que aconteceu aqui na história de Ló. Quando Ló chegou no monte, quando Ló chegou naquela cidade, estava seguro, a Bíblia diz, e caiu chuva de fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. E elas foram destruídas, viraram cinzas. Isso é uma tipologia, gente, do que vai acontecer com a igreja. É uma tipologia do arrebatamento. Isso é tão interessante que quando a gente olha lá no texto de 2 Pedro, o texto vai citar, né, justamente o que aconteceu com Ló. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4 ao versículo de número 10, diz assim, ó, 2 Pedro 2, se você quiser anotar ou abrir a Bíblia para acompanhar junto, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10, diz assim, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, com letra maiúscula, tá? Juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, né? Foi guardado em meio ao dilúvio, na arca, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio, que era o juízo universal sobre o mundo dos ímpios, tá? E condenou, agora olha o que o texto no versículo 6 vai dizer, vai fazer citação do que a gente leu no capítulo 19 de Gênesis, versículo 6 de 2 Pedro 2.
e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então aqui eu quero fazer uma pausa e dizer o seguinte: para quem vive impiamente, o que é viver impiamente? Viver fazendo tudo que Deus não se agrada. Viver na impiedade, viver no pecado, viver longe de Deus. Se alguém que está assistindo essa live vive dessa maneira, olhe para o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Porque eles decidiram viver daquela maneira e o que aconteceu? Eles foram alvos do juízo de Deus. Eles foram alvos da destruição que veio da parte de Deus. É o que o texto de Pedro está dizendo. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi deixado como exemplo para os que vivem impiamente. É o que o texto está dizendo. Aí o versículo 7. E livrou o justo Ló. Ló é chamado de justo. Mesmo Ló vivendo numa cidade ímpia, ele foi justo, né? Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ou seja, Ló olhava para as abominações daquelas pessoas e Ló se afligia. Ló ficava triste. Não é o sentimento que toma conta do coração da verdadeira igreja antes do arrebatamento? De olhar para o que está acontecendo no mundo e sentir angústia, aflição e clamar pela vinda do Senhor para tirá-los daqui? A igreja verdadeira olha para o que está acontecendo no mundo hoje e diz como João disse no capítulo 22 do Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está dominado pelo pecado. As pessoas estão cada vez mais pecadoras, cada vez mais fazendo o que Deus reprova. As pessoas não estão preocupadas mais em agradar a Deus, não estão nem aí para o que Deus acha daquilo que elas falam, daquilo que elas fazem, daquilo que elas realizam. As pessoas não estão preocupadas se Deus está gostando ou não. Estão simplesmente pecando desenfreadamente, sem se preocupar se Deus está se agradando ou não. Sem se preocupar que tem um Deus no céu que olha a todas as coisas. E a Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. Ele é fogo consumidor. O fogo consumidor de Deus atingiu Sodoma e Gomorra, que vivia impiamente. Então as pessoas não estão preocupadas com mais nada. Estão como Sodoma e Gomorra. Mas Ló, quando via essas coisas, Ló se afligia no seu íntimo. Porque Ló era justo, não concordava, não compactuava. Ló era luz no meio da escuridão das trevas. Não é uma representação do que a igreja tem que ser? Jesus olhando para os discípulos, que era a igreja, os representantes ali da igreja, né, que haveria de ser inaugurada em Atos 2, ele diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Então isso é uma tipologia perfeita do arrebatamento da igreja. Ló e sua família representando a igreja justa, que vai ser tirada de um lugar para o outro, e nesse lugar que ela vai ser encaminhada, ela será guardada do juízo de Deus que haverá de descer, tá? E Sodoma e Gomorra representando o mundo, que vai ser alvo dos juízos de Deus na grande tribulação. Tá? E os anjos, os varões que foram na casa de Ló, representando os agentes, tá? De Deus que vão derramar juízos sobre a terra na grande tribulação. Então é uma tipologia perfeita. E o versículo de número 9 de 2 Pedro 2 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências. Então o texto está dizendo que Deus ele sabe guardar os justos, livrar os justos. A ira não é para os justos. A ira de Deus que será derramada sobre a terra na grande tribulação não é para os justos, porque Deus sabe livrar os justos e guardá-los da ira dele, assim como ele guardou Ló da ira dele que veio sobre Sodoma e Gomorra. Deus guardará a igreja da grande tribulação, que é a ira de Deus sobre a terra.
Então essa é a segunda tipologia bíblica do arrebatamento. A vida de Ló, ok? A terceira tipologia bíblica do arrebatamento também ainda está no Antigo Testamento e está no livro de 2 Reis, tá? Segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 1 a 11, tá? Que é Elias. Elias é a terceira tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. Nós vamos ler esse texto que diz assim, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 11, que diz assim: acompanhe a leitura na sua Bíblia ou ouça eu ler essa leitura da palavra de Deus que diz assim. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas, tá? Que estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Muito bem. Versículo 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Versículo 6. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Versículo 7. Foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Eles quem? Elias e Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, os quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Versículo 10. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, primeiro, Elias não subiu num carro de fogo, tá? Elias subiu num redemoinho. Isso é dito no primeiro versículo e no último versículo, tá? Então, né, com certeza todos nós já ouvimos aqui que Elias subiu ao céu num carro de fogo. Não, o carro de fogo separou Elias de Eliseu, mas Elias subiu num redemoinho para o céu. E Elias aqui é uma tipologia do que vai acontecer com a igreja no futuro, que vai subir da terra para o céu, ok? Que vai subir da terra para o céu. Só que eu queria destacar aqui uma coisa muito interessante nessa história de Elias aqui, que é o seguinte. Primeiro, os filhos dos profetas, João Branco lá de Araras, Deus abençoe, viu? Abraço para você e sua família, e manda um abraço para todos os irmãos aí de Araras, tá? Da igreja aí. Muito bom, tô com saudade de vocês. Elias aqui, os filhos dos profetas, né, que é citado no versículo 2, no versículo de número 5 e também no versículo de número 7, os filhos dos profetas, e eu quero que você guarde bem essa frase, filhos dos profetas eram pessoas crentes, profetas, né, de Deus, tá? Pessoas crentes. Os filhos dos profetas sabiam
que Elias seria tomado por Deus. Tanto é que eles chegam, né, por 2 vezes em Eliseu e diz, olha, você está sabendo, Eliseu, que hoje Deus vai tomar Elias por cima de sua cabeça e vai levar embora? Eliseu diz, eu estou sabendo já, eu sei disso. Então a primeira coisa, os filhos dos profetas sabiam que Elias seria arrebatado por Deus. Segunda coisa, Eliseu sabia que Elias seria arrebatado. E a terceira coisa é que o próprio Elias sabia que ele seria arrebatado. Tá? E falando de Elias, o Elias Abreu chegou na live. Deus abençoe, meu irmão Elias. Um abraço para você e sua família. Deus abençoe. Então, o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Veja que nesse contexto aqui, só povo crente sabia que Elias seria arrebatado. Os filhos dos profetas sabiam, Eliseu sabia e o próprio Elias. O que isso significa? Isso significa que a igreja verdadeira, a igreja fiel, ela sabe que ela vai ser arrebatada. Ela sabe que a qualquer momento o Senhor vai tomá-la dessa terra e vai levar para o céu, tá? Elias sabia que ia ser tomado, Eliseu sabia que Elias ia ser tomado, e os filhos dos profetas sabiam que Elias ia ser tomado. Só que o interessante é que eles não sabiam a hora e nem o momento que Elias ia ser tomado. Mas o fato é que quando a Bíblia diz que Elias e Eliseu iam conversando, iam andando e conversando, chegou o momento. O carro de fogo separa os dois e Elias sobe para o céu num redemoinho. É o que vai acontecer com a igreja a qualquer momento. A qualquer momento, muitos da igreja vão estar andando pela rua, vão estar trabalhando, vão estar fazendo seus afazeres e vai chegar um momento, aleluia, em que eles serão tomados por Deus e serão levados para o céu como Elias foi. E o fato é que a igreja verdadeira sabe que será arrebatada, tá? A igreja verdadeira não só sabe que será arrebatada, como também carrega essa esperança viva dentro do coração. Eu serei arrebatado a qualquer momento. Louvado seja Deus. E a igreja precisa carregar essa esperança em todos os seus dias. Em todos os seus dias. Então veja que essa é a terceira tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. O irmão Elias Abreu aí está dizendo que está no horário dele de janta lá na empresa que ele trabalha e aproveitou para aprender um pouquinho mais. Ô irmão Elias, é uma honra minha, tá? A gente está aprendendo junto, tá certo? Louvado seja Deus por isso. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe o seu horário de janta aí, irmão Elias, tá? Então veja, irmãos, que essa é mais uma tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. Você sabe que você a qualquer momento vai ser arrebatado? Aleluia, você sabe, você crê nisso. Elias sabia, Elias cria nisso e ele aguardava isso. Ele aguardava ser tomado por Deus. E chegou o momento dele ser tomado. E o interessante é que é só o povo crente desse texto aqui que sabia desse fato que ia acontecer na vida de Elias. E é só o povo crente da face da terra que sabe e que acredita que serão arrebatados. Eu creio, eu acredito, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos partir para a quarta tipologia bíblica do arrebatamento. Eu disse que eu iria apresentar 6, né? Vamos para a quarta tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. Percebe, gente, que até aqui eu tenho citado tipologias do arrebatamento da igreja na Bíblia, e esses acontecimentos são acontecimentos individuais, tá? Tanto na vida de Enoque, na vida de Ló, né? E na vida de Elias foi individual, né? Foi arrebatamentos, livramentos, tomadas, né? Individuais. Porém, é uma tipologia porque isso aponta para algo coletivo, né? E algo maior que acontecerá no futuro, que é o arrebatamento da igreja, tá certo? Então vamos para a quarta tipologia bíblica do arrebatamento da igreja, que está lá agora no Novo Testamento,
em Atos, capítulo 8, versículo 39 e 40, tá? E essa é a quarta tipologia bíblica do arrebatamento, que está na vida de Filipe, Filipe o evangelista, tá certo? Atos capítulo 8, versículo 39 e 40, que diz assim: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto é muito interessante porque o Espírito manda Filipe, né, ir para um determinado lugar e pregar o evangelho para um eunuco, e esse eunuco se batiza, crê no evangelho, e quando esse eunuco se batiza e sai da água, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebata Filipe, e aí o texto vai dizer que o eunuco não o vê mais. E é o que vai acontecer com a igreja. O Espírito Santo do Senhor que está com a igreja vai transformar o corpo dos vivos e o corpo dos mortos, que vão ressuscitar ao soar da última trombeta, e eles serão arrebatados pelo Senhor nos ares ao encontro de Jesus. Então o Espírito Santo que habita na igreja vai fazer esta obra de transformação em um abrir e fechar de olhos, e a igreja será arrebatada para encontro do Senhor. Então, assim como aconteceu um arrebatamento individual na vida de Filipe, e o eunuco não mais viu Filipe depois disso, vai acontecer com a igreja vai ser arrebatada, e aqueles que viam a igreja, que contemplavam a igreja nessa terra, não vai ver mais a igreja nessa terra, não vai contemplar mais a igreja nessa terra, porque a igreja vai ser levada para as mansões celestiais, aleluia, para ser galardoada e entrar nas bodas do Cordeiro, ok? E o versículo vai seguir dizendo: E não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Olha que interessante. O 39, o Espírito arrebata Filipe, e no 40, Filipe se encontra em Azoto. O que é isso? O Espírito arrebatou Filipe de um lugar e levou para outro. O que é isso? É uma tipologia bíblica do que vai acontecer com a igreja. O Senhor vai arrebatar a igreja da terra e levar para o céu, para a nova Jerusalém, para a cidade dos salvos. Por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E é para lá que a igreja vai ser levada. Tá? Assim como aconteceu na vida de Filipe, de ser arrebatado de um lugar e levado para outro, vai acontecer na vida da igreja. Será arrebatada da terra e levada para o céu. E ninguém mais que ficar verá a igreja nessa terra. Ok? Então isso é maravilhoso quando a gente percebe, ok? Na palavra de Deus. O Orlando Canuto disse que é meu tio também. Deus abençoe, viu, tio Orlando? Um abraço para você e sua família, irmão do meu pai. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus, Lucas Renan, Deus abençoe pela ousadia de pregar a palavra. Grande abraço. Um outro abraço para você, tio Orlando. Deus abençoe você e sua família, tá? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Pessoal, compartilha essa live, tá? Manda para frente, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha no seu perfil no Facebook, ok? Ajude a levar a palavra de Deus mais longe, ok? Então a gente percebe na vida de Filipe essa quarta tipologia bíblica do arrebatamento. A quinta tipologia bíblica do arrebatamento é Andresa Martiniti. Deus abençoe, viu? A quinta tipologia bíblica do arrebatamento da igreja está em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de 1 a 4. E é exatamente na vida de Paulo, o apóstolo Paulo, exatamente, tá? O homem que teve a revelação do arrebatamento da igreja no Novo Testamento, tá? Jesus aparecia para Paulo e ensinava as coisas para ele, tá? Isso a gente percebe nitidamente no ministério de Paulo,
ok? Paulo recebeu muitas coisas por revelação do Senhor, e o arrebatamento da igreja foi uma delas, e ele trouxe isso às claras em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, ok? Foi Paulo em que clareou, né, para nós essa doutrina do arrebatamento. Mas quando a gente olha, como eu estou trazendo aqui para vocês nessa live, a gente vê tipologias na Bíblia toda do arrebatamento. E a quinta tipologia é exatamente na vida de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Visões e revelações que ele mesmo havia recebido do Senhor, que ele vai trazer nesse capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele vai dizer assim no versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Aleluia! Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aleluia! Essa é a quinta tipologia bíblica do arrebatamento. Paulo está dizendo que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O que significa? O que aconteceu com Paulo aqui de maneira individual é o que vai acontecer com a igreja de maneira coletiva. A igreja será arrebatada até o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chegou lá, ele disse que ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Apocalipse 22, versículo 4 diz que nós veremos a face de Jesus Cristo. 1 João diz que assim como ele é, nós o veremos. Aleluia! Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 20 diz que nós receberemos um corpo glorioso, semelhante ao dele, semelhante ao de Cristo. O que nós vamos ver lá, gente, é coisa inefável. É coisa que a nossa mente humana, enquanto estamos nesse corpo mortal, não é capaz de compreender. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, são aquelas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia! A gente vai ver coisas no céu, vai sentir coisas que não tem como explicar aqui. Paulo está dizendo na experiência que ele teve: eu ouvi coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. E o que aconteceu com Paulo de maneira individual vai acontecer com a igreja muito em breve de maneira coletiva. E eu e você precisamos estar prontos para esse dia. Seremos arrebatados até o terceiro céu e veremos o trono da glória de Deus. Veremos o rosto de Jesus Cristo. Seremos galardoados e entraremos para as bodas do Cordeiro de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a sexta tipologia bíblica do arrebatamento da igreja, para nós encerrarmos essa nossa live de hoje, está em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 1 e 2. Essa sexta tipologia bíblica do arrebatamento da igreja está exatamente na vida de João, o apóstolo João, aquele a quem o Senhor amava, aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus, tá? Esse apóstolo que teve o privilégio de receber as revelações do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: depois destas coisas, que coisas? De tudo que ele havia citado já no capítulo 1 do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse, que é
as mensagens que ele enviou, né, que Cristo revelou para ele enviar às igrejas do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu. Primeira coisa que eu quero destacar é que o arrebatamento da igreja é uma porta que vai se abrir no céu para a igreja entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 22, versículo 14 diz: Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, o arrebatamento é uma porta que vai se abrir no céu para a igreja entrar para as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Então, no versículo 1 do Apocalipse 4, João diz que viu uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo diz que ao soar da última trombeta, ao soar da trombeta de Deus, os mortos vão ressuscitar, os mortos em Cristo, e nós, os vivos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor, ao som de uma trombeta. E João aqui diz que ouviu uma voz como de trombeta. Inclusive, há muitos teólogos que entendem que a trombeta que Paulo cita em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, nada mais é que a voz de Deus, que no dia do arrebatamento vai bradar para a igreja: subam para cá. E essa voz, João está dizendo que é como uma trombeta que ele ouviu. E disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Percebe que João só vai ver os acontecimentos da grande tribulação depois que ele sobe, tá? Então a igreja não vai estar aqui quando a grande tribulação começar a acontecer. E é o versículo 2. E logo fui arrebatado. Esse logo aqui é um acontecimento que acontece imediatamente após a voz dizer para ele: sobe aqui. Ou seja, esse logo aqui, João foi arrebatado imediatamente após ouvir a voz como de trombeta dizendo: sobe aqui. O que aconteceu com João individualmente vai acontecer muito em breve com a igreja de maneira coletiva. E eu creio, e eu espero que você que está assistindo essa live creia do mesmo jeito. Eu creio que eu faço parte deste povo que daqui a pouco vai ouvir uma voz como de trombeta: subam para cá, e nós subiremos imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a sexta tipologia bíblica do arrebatamento da igreja. E eu quero aqui encerrar essa nossa live de hoje, essa nossa palavra, nossa não, né? Palavra de Deus, revelação bíblica da palavra de Deus. Eu aqui sou somente um instrumento pelo qual o Senhor fala no seu coração através da palavra dele. Que você possa ficar firme nessa esperança. Eu creio, gente, que não vai demorar muita coisa não, tá? Eu creio que não vai demorar. Eu tenho acompanhado muitas coisas, tenho lido bastante, estudado bastante sobre esse tema, e isso acende o meu coração e o coração da igreja. Então eu quero aqui encerrar essa live, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Compartilha essa mensagem, manda para frente. Deus possa abençoar a vida de cada um que assistiu essa live, que compartilhou, que curtiu, que comentou, tá? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, tá? Os meus tios que assistiu aí, a minha tia Roseli, o meu tio Orlando, a minha tia Alandinha. Deus abençoe também meus amigos de trabalho, João Vitor, o Tiago, tá? Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Os irmãos que chegou aí um pouquinho atrasado, o irmão Rony, né? Também paz do Senhor, irmão Rony. Deus abençoe sua vida ter assistido a live. O Gabriel Santos, né? Que acabou de entrar aí, o irmão Ícaro, né? Que sempre está assistindo também. Fez 2 lives comigo e com certeza vai fazer muitas outras. Deus possa abençoar a vida de todos vocês, tá? Eu fico muito contente, muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês.
Uma boa noite a todos, até a próxima, tá? Querendo Deus, estaremos de novo aqui semana que vem falando da palavra do Senhor mais uma vez. Deus abençoe e um grande abraço a todos em nome de Jesus.